Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Dirce. Se você chegou até aqui, é importante que você curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, vou começar uma série de resoluções comentadas para a prova de português da ESPESEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, vem comigo e fique até o fim para entender a resolução de 5 questões da prova de 2025. A prova começa com uma crônica de Manuel Bandeira. A crônica é chamada Machado e Abel. Então, essa crônica Machado e Abel é de autoria de Manuel Bandeira, do nosso poeta modernista Manuel Bandeira. E o primeiro parágrafo da crônica diz assim: o Almanaque Garnier, de 1906, trazia o conto de Machado de Assis, O Incêndio, postumamente recolhido no segundo volume de páginas recolhidas da edição Jackson. O conto principia assim: note agora que existe um recuo maior no parágrafo, né? Não está alinhado ao primeiro parágrafo, há um recuo, e este recuo é para reproduzir aqui a fala de Machado de Assis, a narrativa machadiana. Machado agora vai contar ao leitor a origem do conto O Incêndio. E Machado diz o seguinte: não inventei o que vou contar, nem o inventou o meu amigo Abel. Ele ouviu o fato com todas as circunstâncias e um dia, em conversa, fez resumidamente a narração que me ficou na memória e aqui vai tal qual. Não lhe acharás o pico, a alma própria que este Abel põe a tudo o que exprime, seja uma ideia dele, seja como, no caso, uma história de outro. Então, o que que acontece aqui? O Machado está dizendo que ele vai contar o fato, mas não da forma como ele ouviu do Abel, porque o Abel fazia isso muito bem. Ele vai contar aquilo que ficou em sua memória. Tanto é que marquei aqui no texto, ó, fez resumidamente a narração que me ficou na memória e aqui vai tal qual me ficou na memória. Né? Então, o Abel contou para ele e ele vai contar o que ficou em sua memória. Aí vem o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, quem começa falando aqui, quem recomeça, é o cronista Manuel Bandeira. Então, ó, o primeiro parágrafo foi o Manuel Bandeira, o segundo parágrafo, palavras de Machado de Assis, o terceiro é o Manuel Bandeira. Manuel explica quem é o Abel, esse amigo de Machado de Assis. Este Abel era o engenheiro civil Abel Ferreira de Matos, de que falei em minha crônica passada. Então, esse Abel já foi citado numa outra crônica de Manuel Bandeira. Na verdade, o homem mais espirituoso que já vi na minha vida. Na conversa, fosse com quem fosse, homem, senhora ou menino. Na correspondência, era um correspondente pontual, punha sempre aquele pico e alma própria a que aludiu Machado de Assis e que a tudo comunicava logo extraordinário interesse. Então, ele reforça o que Machado tinha dito aqui no segundo parágrafo, que o Abel colocava alma naquilo que ele contava. Então, e quem era esse Abel, que era um engenheiro? Então, continuando aqui, o quarto parágrafo. Quarto parágrafo, eu já fiz algumas marcações, preste atenção, você que é candidato. O caso do conto, o incêndio, ouviu Abel de mim. Então, agora já deu para entender. O Abel ouviu o conto, o caso do conto de Manuel Bandeira. E depois ele foi levar para o Machado de Assis, entenderam? Então, ó, Manuel Bandeira contou para o Abel e o Abel contou para Machado de Assis. Mas antes, quem contou para o Manuel Bandeira? O parágrafo diz o seguinte: o caso do conto incêndio ouviu Abel de mim, que por minha vez ouvi na boca do próprio protagonista, oficial da Marinha Inglesa, que acabava de curar a sua perna mal ferida no Hospital dos Estrangeiros, onde eu então me achava também internado, morre não morre. Então vamos lá. O oficial da Marinha Inglesa estava no mesmo hospital que Manuel Bandeira e contou o caso do incêndio para Manuel Bandeira. E o Manuel Bandeira contou para o Abel e o Abel contou para Machado de Assis. Então muitas pessoas ficaram confusas com esta crônica. E é desta forma. Continuando, a história pode contar-se em poucas linhas. Um navio de guerra inglês andava em cruzeiro pelo sul do Atlântico,
no porto de Montevidéu. Desceu o oficial à terra e, passeando na cidade, viu um ajuntamento de gente diante de um sobrado envolvido em fogo e fumarada. No segundo andar, a uma janela, parecia ver-se a figura de uma mulher, como que hesitante entre a morte pelo fogo e a morte pela queda. O oficial é que não hesitou, abriu caminho entre a multidão, meteu-se casa dentro para salvar a moça. Quando chegou ao segundo andar, verificou que a moça da janela não era uma moça, era um manequim. Tratou de descer, mas precisamente ao galgar a porta de entrada do sobrado, foi atingido por uma trave que lhe pegou uma das pernas. Então, por isso, o oficial da Marinha Inglesa estava no mesmo hospital que Manuel Bandeira. Ele pensou que fosse uma mulher na janela, naquele sobrado que estava envolvido em fogo, mas na verdade era um manequim. E quando ele desce, ele teve uma de suas pernas atingidas por uma trave. Por isso ele estava no hospital e lá ele contou essa história para o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira depois contou para o Abel e o Abel contou para o Machado de Assis, que no final vai transformar esse conto. Continuando. Casos como esse, em que parece haver uma injustiça ou pelo menos indiferença da parte da divina providência, punham o nosso bom Abel, que era um crente e um espiritualista, completamente desnorteado e infeliz. Foi o que sucedeu quando lhe narrei a história do inglês. Primeiro sacudiu a cabeça entre as mãos ambas. Em seguida comentou: é um conto para Machado de Assis. Então é o Abel que vai levar esta história para Machado de Assis transformar num conto, que foi para o Almanaque, né? Foi parar no Almanaque Garnier de 1906, o conto O Incêndio. Então até aqui deu para entender? Bom, continuando aqui. Fiz algumas marcações, né? O Abel era crente e espiritualista. E aqui mais uma evidência de que Manuel Bandeira contou o fato do incêndio para o Abel. E o Abel vai contar para Machado de Assis. E era mesmo. E Machado de Assis não deixou de agravar o caso, inventando por sua conta que os bombeiros iam prendendo o oficial na suposição de que fosse um ladrão. Era acrescentar a iniquidade divina a iniquidade humana. Então, Machado de Assis aumentou, inventou a história, né? Aqui diz, e Machado de Assis não deixou de agravar o caso, além, né, do incêndio, ele conta aqui que o oficial foi considerado um ladrão pelos bombeiros, né? Então, ele acrescentou a iniquidade divina, a providência divina, a iniquidade humana. Então, a falta de sorte do oficial com mais um agravante. E Machado acaba o conto instalando o seu desencanto dos homens na alma do oficial, com dizer que ele foi mandado a Calcutá, onde descansou da perna quebrada e do desejo de salvar ninguém. Então, ele aumenta, Machado de Assis usou a sua criatividade, né, o poder da literatura e colocou mais informações no conto, alterando assim a realidade. O Abel, vamos lá, terminando o último parágrafo, Abel tinha Machado na conta de materialista. Então, ele chamava Machado de Assis de materialista. Convencera-se disso pela leitura de seus grandes romances. Ficou, pois, espantadíssimo quando um dia, no meio de uma conversa, dizendo tranquilamente a Machado: vocês materialistas, foi vivamente interrompido pelo outro, que começou a gaguejar, protestando: eu, materialista? Absolutamente. Então, aí é a crônica de Manuel Bandeira. Então, vamos para a primeira questão da prova. Então, a questão 1 diz o seguinte: de acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Então, você tem que prestar bastante atenção na crônica, entender a crônica para conseguir interpretá-la. Alternativa A: Abel era amigo comum de Machado de Assis e Manuel Bandeira. Até aqui tudo bem. E do oficial da Marinha Inglesa que contou a história. Bom, aqui invalida a alternativa A. Abel não era amigo do oficial da Marinha Inglesa que contou a história. O oficial da Marinha Inglesa estava internado no mesmo hospital que Manuel Bandeira. Então, portanto, ele não é amigo do Abel. Então, aqui invalida a questão.
Alternativa B, e valida a alternativa. Alternativa B, o oficial da Marinha Inglesa, que conhecia Manuel Bandeira, passeava pela cidade de Calcutá quando viu o incêndio. Ele não passeava pela cidade de Calcutá, ele estava em Montevidéu, segundo o texto. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, Manuel Bandeira conheceu o oficial da Marinha Inglesa que não conhecia Abel. Até aqui tudo bem. Este, por sua vez, conhecia Machado de Assis. Este refere-se a Abel. Olha aqui, esse pronome, ele é anafórico, refere-se a Abel. Então, Abel conhecia Machado de Assis. Então, a alternativa C é a alternativa correta. É, alternativa C, peraí, vamos lá, é a alternativa correta, só a C. Peraí, aqui não. Vamos voltar. Alternativa C é a alternativa correta. Vamos ver o que está errado na alternativa D. Abel, que era crente e espiritualista, conheceu Manuel Bandeira, que era materialista. Não. Quem era chamado de materialista, segundo o texto, era Machado de Assis. Então, aqui está o erro da alternativa D. A alternativa é: Manuel Bandeira estava internado no hospital quando contou essa história para Abel? Não. Manuel Bandeira estava internado e ouviu a história do oficial da Marinha. Então, aqui invalida. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Segunda questão. Da leitura de Foi mandado a Calcutá, onde descansou da perna quebrada e do desejo de salvar ninguém. Isso lá no final da crônica. Trecho escrito por Machado de Assis e transcrito por Manuel Bandeira. Escolha a alternativa que traz a interpretação mais completa. Então vamos lá. É, alternativa A. Calcutá era um lugar aonde Abel ia para se curar do desencanto e da iniquidade humana? Não, já começou aí falando coisas que o texto não disse. Então, a alternativa A está incorreta. É, Alternativa B, a falta de paralelismo semântico observado na escolha das palavras perna e desejo em complemento ao verbo descansou, leva o leitor a tratar o resultado do heroísmo desastrado do protagonista como apenas uma perna ferida, de que também precisa se recuperar. Então, essa alternativa também está incorreta. C. Usar a palavra ninguém no lugar de alguém remete à empreitada de um salvamento dirigido a um ser inanimado, o manequim. Interpreta-se o sarcasmo ao ligar esse salvamento ao vocábulo desejo, como se o oficial desejasse realmente salvar ninguém, o que obviamente está fora de cogitação também. Essa alternativa não tem nada a ver com o texto. Alternativa D. Descansar da perna é uma metáfora para o merecido descanso do heróico oficial. É uma metáfora? Claro que não é uma metáfora, está errado. Que mesmo sem conhecer as circunstâncias da situação presenciada, mostrou-se pronto para o serviço, como a coragem e a determinação intrínsecas à profissão. Alternativa errada. Então, qual é a alternativa correta? Vamos ver o que diz a última alternativa. A alternativa é: Machado surpreende o leitor tanto pela quebra de paralelismo semântico, que consiste em colocar lado a lado elementos de significados díspares, como perna, que é concreto, e desejo, que é abstrato, quanto pelo uso do advérbio ninguém, que leva a uma série de interpretações sarcásticas em relação à história do oficial. Então, Machado surpreende o leitor aumentando a história. A alternativa correta é o que está na letra E. Próxima questão. Questão 3. No último parágrafo, qual é o efeito expressivo do polissíndeto usado por Bandeira? O que é um polissíndeto? Para resolver essa questão, é preciso recordar que figura de linguagem é esta, chamada polissíndeto. O polissíndeto, poli significa muitos. Síndetos são os conectores, então é a presença de muitos conectores. É quando o texto se inicia por um conector e ele continua repetindo esse conector. Isto é o polissíndeto, é uma figura de linguagem que é, repete o uso do mesmo conector. O polissíndeto é muito usado no texto bíblico.
cria um ritmo para dar ênfase, expressa uma continuidade, um acúmulo de ações. É para isso que serve o polissíndeto. Então, vamos verificar onde há polissíndeto. Vamos ver a alternativa A. O emprego reiterado das conjunções coordenativas sugere os movimentos contínuos e vigorosos da criatividade machadiana, que se remete também ao estilo do texto bíblico. Então, vamos voltar lá no penúltimo parágrafo. Voltando aqui, penúltimo parágrafo. Aqui. Olha só, este aqui, ó. E Machado acaba o conto instalando o seu desencanto dos homens na alma do oficial, com dizer que ele foi mandado a Calcutá, onde descansou da perna quebrada e do desejo de salvar ninguém. Então, vamos voltar o parágrafo todo. E era mesmo, olha aqui, ó. Nós temos aqui o primeiro conector. E Machado de Assis não deixou de agravar o caso inventado por sua conta. Aqui, mais um conector. Que os bombeiros iam prendendo o oficial na sua suposição de que fosse um ladrão. Era acrescentar a iniquidade divina à iniquidade humana. Aí, de novo, ele coloca aqui, ó, de novo, o conector E aparece repetido no mesmo parágrafo. Então, isto é polissíndeto, tá? Então, é a repetição do conector. Voltando lá à questão. Aqui, a questão 3 no penúltimo parágrafo, qual é o efeito expressivo do polissíndeto? Então, o emprego reiterado das conjunções coordenativas sugere os movimentos contínuos e vigorosos da criatividade machadiana, que se remete também ao estilo do texto bíblico. Então, o texto bíblico usa muito o polissíndeto, a repetição de conectores. Então, aqui, a alternativa correta é a letra A. Já de cara, já achamos a alternativa correta. E agora, a questão 4. Fez resumidamente a narração que me ficou. Antes, vamos voltar aqui na questão 3. Peraí. 3. Vamos ver por que que as outras alternativas estavam erradas. Então, vamos lá. Alternativa B. As quebras rítmicas e pausas servem para mostrar um Machado inventivo, materialista na condução dos acontecimentos e do destino dos personagens. Acabei de dizer que o polissíndeto, ele dá uma continuidade, ele dá ênfase, ele é um acúmulo de ações, então não é quebra rítmica, por isso que a B está errada. Por que que a alternativa C está errada? A figura que consiste na antecipação de termos da oração serve para adiantar o final do conto de Machado com detalhes que não existiam na história original, adquirindo excepcional realce. Então, aqui também está errado, né? Essa figura não consiste em antecipar termos da oração. Então, está errado. Letra D, a inversão de termos. Inversão de termos é o hipérbato, não é polissíndeto. A construção baseada na omissão de termos sintáticos, numa espécie de economia de palavras, isso é uma elipse, né? Que omite termos sintáticos. Então, o polissíndeto é o emprego reiterado das conjunções coordenativas. É o E que apareceu ali. Sugere os movimentos contínuos e vigorosos da criatividade machadiana, que se remete também ao estilo do texto bíblico, que também faz essa repetição. Agora sim, vamos para a 4. Fez resumidamente a narração que me ficou na memória, e aqui vai tal qual. No trecho destacado, Machado omite o elemento comparativo. Esse destaque em vermelho é meu. Com base na leitura do texto, marque a alternativa que completa e explica corretamente a comparação. E vai tal qual me ficou na memória. Ele não vai contar da mesma forma como Abel contava. Ele diz que vai contar como ele guardou, como ficou na sua memória. Então, vamos lá. Questão 4. A narração aconteceu. Machado exime-se da responsabilidade quanto aos fatos ou ao compromisso com a verdade da história. Essa alternativa está errada. Letra B. A narração feita resumidamente por Abel, Machado mostra que deve ser fiel ao que o amigo contou. De jeito nenhum, já está errada. Letra C. Ele, Abel, ouviu o fato. Machado mostra que o amigo Abel foi fiel ao que ouviu, sem fazer nenhum adendo ou exclusão.
Também não foi isso. E a alternativa D, a narração que me ficou na memória. Então, tal qual me ficou na memória. Machado mostra-se um autor fiel aos detalhes de que se lembra, reverenciando sua capacidade de contar, mas reconhece que o amigo faria melhor. Então, isso foi dito no início da videoaula. Essa alternativa é a correta. Então, a última. Os fatos sucederam-se. Machado mostra que a história foi contada sem acréscimos ou decréscimos. Não, não foi dessa forma. Então, a alternativa correta é o que está na letra D. A narração que me ficou na memória, e aqui vai tal qual a narração que me ficou na memória. Quando ele fala tal qual, ficou em minha memória, né? Letra D. Agora vamos para a última questão da videoaula de hoje, a questão 5. Então vamos lá. Leia os trechos a seguir. Na conversa, fosse com quem fosse, homem, senhora ou menino. Na correspondência, era um correspondente pontual, punha sempre aquele pico e alma própria. O caso do conto, o incêndio, ouvi o Abel de mim, que por minha vez o ouvi da boca do próprio protagonista, oficial da Marinha Inglesa. Foi o que sucedeu quando lhe narrei a história do inglês. Primeiro sacudiu a cabeça entre as mãos ambas. Em seguida comentou: é um conto para Machado de Assis. Ficou, pois, espantadíssimo quando um dia, no meio de uma conversa, dizendo tranquilamente a Machado: vocês materialistas, foi vivamente interrompido pelo outro que começou a gaguejar, protestando: eu, uma materialista? Absolutamente. Então, Bandeira usa o discurso direto apenas nos trechos. Vamos recordar os tipos de discurso? Discurso direto é quando reproduz exatamente a fala do personagem. Ele vem antecedido de dois pontos, ele tem um sinal de pontuação específico, que são dois pontos e travessão, ou dois pontos e aspas, para marcar a fala do personagem. Esse é o discurso direto. O discurso indireto, o narrador, o enunciador, ele conta aquilo que o outro falou, sem reproduzir a fala, o discurso indireto. E o discurso indireto livre mistura fala do narrador, fala do personagem e fala do narrador. Então, temos três tipos de discurso: o direto, o indireto e o indireto livre. A questão pediu o discurso direto. Era só marcar os fragmentos que continham reproduções das falas dos personagens. Então, vamos lá? A gente só encontra isso no trecho 3. Aqui, ó. É um conto para Machado de Assis. Quem falou isso? O Abel. No trecho 4, vocês materialistas, quem falou isso? O Abel. E quem disse? Eu, uma materialista? Absolutamente, foi o Machado de Assis. Então, está correto o que está nos trechos 3 e 4. Portanto, a resposta correta aqui é o que está aqui na letra C. Esta é a resposta correta. Bom, a videoaula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e entendido esta aula de interpretação de um conto do queridíssimo Manuel Bandeira, o nosso poeta modernista. Espero vocês para a próxima videoaula com mais resoluções de questões 2025 da SPSEC. Um forte abraço.